Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje o nosso podcast é uma continuação do episódio anterior, falando sobre nuvem e desenvolvimento, né? Tudo que gira em torno aí do desenvolvimento de software voltado para a plataforma de nuvem, principalmente do Azure. Eu sou André Seco e estou aqui com o Erickson da Fonseca, com Milton Câmara e com o Renato Groff. Muito bem, pessoal. Para quem não acompanhou o nosso último episódio do podcast falando de nuvem, desenvolvimento, fica aí o convite para vocês darem uma atenção para ele, ouvirem, por causa que esse episódio é uma continuação e a gente vai trazer aqui alguns exemplos práticos, algumas implantações que foram feitas em empresas, né? Então, já trazendo aí um pouco para o cenário mais real da implantação na nuvem, quais foram os desafios e tudo mais. Hoje a gente vai comentar sobre um case da Hertz Internacional, onde o nosso amigo Milton trabalha, né, Milton? Sim, exatamente. Hoje eu sou coordenador de desenvolvimento na Hertz Internacional. Na verdade, a gente representa toda a parte de locação de reservas de carro para a Hertz, Dollar e Thrift, que são duas empresas do mesmo grupo da Hertz, né, que trabalham somente com os Estados Unidos, mas basicamente tudo começou em cima do sistema da Hertz, que a gente mantém hoje aqui para atender as agências e operadoras do Brasil. Bacana. Para quem não ouviu o episódio anterior, só dando um overview, a gente falou aí então de cenários on-premise, a questão dos custos que a gente tem em rodar sistemas em um ambiente local, on-premise, né? Os custos invisíveis, né, que muitas pessoas não colocam na ponta aí da caneta e acaba não fazendo a conta de forma certa na hora de migrar para a nuvem. Então, às vezes fica muito mais barato você manter o teu sistema on-premise porque a pessoa não fez a conta certa. Então a gente falou bastante sobre isso, falamos alguns pontos sobre migração, né? A parte de hospedagem da sua aplicação, storage, banco de dados. Então hoje a gente vai focar mesmo nesse case e trazer um pouco dos cenários reais. Legal. Eu acredito que ir para a nuvem, mesmo indo para IaaS, eu ainda acredito que seja mais em conta do que utilizar plataformas aí que a gente conhece no dia a dia, né? Mas um dos nossos pontos que fez a gente migrar para a nuvem não era só a questão do custo, era a questão de sair do IaaS e ir para o PaaS, né? Então a gente tem alguns detalhes em relação a isso. Não sei se vocês já querem entrar nesse ponto já. Então, até uma coisa que eu ia perguntar para você, Milton, eu sei que você usa diversos serviços do Azure, então vocês focam bastante em PaaS, tá toda a infra de vocês na nuvem hoje. Mas uma coisa que eu gostaria de questionar e que a gente vê em muita empresa que está começando a ir para a nuvem é que num primeiro momento, você conhece muito a Azure, está sempre em eventos com a gente, né? Mas assim, num primeiro momento, o pessoal tem meio que aquela visão, migrar para a nuvem é simplesmente botar VMs na nuvem e daí eu instalo minhas aplicações, meus serviços, e na verdade não, a gente sabe, é possível fazer isso, mas assim, seja o Azure ou outra plataforma de cloud, né? A gente sabe que tem N opções que simplificam a vida e que são bem mais em conta do que o cara alocar uma máquina virtual e simplesmente transferir a infra de um ponto a outro, né? Exatamente. Uma coisa que talvez muita empresa não vai gostar do que eu vou falar agora é muita empresa quer fazer isso para tentar primeiro conseguir vender ali o serviço, né, para o cliente, para poder tentar forçar o cliente. Então o pessoal fala, vamos para a nuvem, já coloca tudo no IaaS, depois a gente vai fazendo aos poucos para o PaaS.
Então, tem 2 pontos aí que eu vejo. Por exemplo, quando a gente era IaaS, a gente utilizava um player de cloud, né? Não era exatamente serviços de cloud mesmo, mas era virtualização de máquina. Porém, eles me vendiam o serviço de gerenciamento dessas máquinas virtuais. Então, primeiro ponto, precisa entender que se você for para a nuvem, você vai precisar ter alguém para poder cuidar dessas máquinas. Não é simplesmente a gente colocar essa máquina lá e falar tá tudo certo que a Microsoft vai gerenciar lá para mim. Ela não vai gerenciar a parte de sistema operacional e tudo mais. Isso aí fica por conta do cliente, correto? Né? Então, assim, se você está num player que você já tem máquina virtual, pelo menos você já tem ali, em determinados tipos de serviços, você já tem o gerenciamento deles. Às vezes eles vendem a máquina virtual com o gerenciamento, eles cobram um valor a mais e gerenciam para você, certo? Então, precisa pesar muito bem isso. Então, será que realmente vale a pena ir para a nuvem amanhã e jogar tudo numa máquina virtual e depois ver o que vai fazer? Às vezes é melhor se segurar um pouco essa migração e ver realmente como que faz para poder migrar para um modelo PaaS, sendo que você não vai ter toda essa responsabilidade, entendeu? A não ser que você já tenha um time de infra especializado e vai dar conta de gerenciar tudo isso para você, ok, não vejo problema. No meu caso, por exemplo, eu não tenho um time de infra que é especializado em virtualização, nesse modelo IaaS. A gente tinha que se virar assim, sozinho, entendeu? Então a gente utilizava o gerenciamento desse player que a gente utilizava, que a gente trabalhava, e pra gente não era um problema, mas pra gente migrar pra nuvem, pra não ter um gerenciamento, seria um problema. Então a gente optou por migrar pro modelo PaaS, né? Aí a gente teve algumas questões aí que a gente vai falando aqui ao longo do podcast. É legal que você comentou que às vezes a gente começa falando, vamos migrar para a nuvem, é o futuro e tudo mais, mas tem pontos a ser mensurados, né? Como o Milton bem falou aí. A questão de se for só transferir a tua infra sem nenhum planejamento, né? Você acaba por criar mais uma bagunça na nuvem do que realmente utilizar ela de uma forma que te ajude, né? Que te ofereça um diferencial aí no seu negócio. Então não faz sentido você apressar isso se você vai fazer de qualquer jeito. Complementando André, a gente falou aí sobre muitas vezes não é necessário a gente simplesmente migrar a infra que existe on-premise fisicamente para a nuvem no modelo IaaS, né? Mas não significa que vocês não vão utilizar IaaS também no dia a dia. Vamos pegar um exemplo aí do próprio Azure. A gente sabe que em termos de bancos de dados relacionais a gente tem suporte hoje a SQL, a MySQL, a Postgres e MariaDB. Supondo que de repente você utilize Oracle. O Oracle não é fornecido pela Microsoft no Azure como um database as a service. Mas dá para a gente utilizar. O próprio Azure tem templates que você cria máquinas virtuais, né, servidores, com o Oracle já devidamente instalado. Ou dá também para, sei lá, de repente você criar uma máquina, seja uma máquina Windows, seja uma máquina Linux, você tem licença do Oracle, de repente você utiliza a sua licença e faz a instalação num desses servidores. Então, não significa que você vai matar o IaaS, mas assim, tem muitos serviços que desobrigam você a depender da infraestrutura clássica, né? A gente vira e mexe, acaba falando em eventos online ou mesmo presenciais. Vamos pegar aí o exemplo do serverless. Embora o nome sugira que não exista infra, é óbvio que existe infra. Sem infra você não vai rodar uma aplicação web como é uma Azure Function, por exemplo. Mas na prática, o que acontece? Qual que é a grande ideia por trás do paradigma conhecido como serverless? A gente não precisar se preocupar com questões de eu preciso escalar horizontalmente ou verticalmente.
a gente deixa o serviço, consegue se auto-escalar, claro, se tem um uso bem mais intensivo, a cobrança pela utilização desse serviço será maior no período aí de faturamento, que é um mês normalmente, né? Exatamente. Um dos pontos em relação a isso que eu vejo de grande importância principalmente nessa parte de serverless, é você dar mais foco exatamente para o seu negócio. Então, você se desprender um pouco da parte de infra. Lembrando que quando a gente fala isso, não estou falando que o pessoal de infra não serve para nada. Caso você tenha um time que não tenham pessoas de infra, que aí você não vai ter que tirar tempo que você poderia dando foco para o negócio em si, do desenvolvimento de software, para trabalhar com a infra, entendeu? Mas se você tem um time de infra, volta a repetir, tudo bem, existem cenários e cenários, né? Cada cenário aí tem sua importância. Milton, voltando no caso da Hertz, seria interessante se comentar, você que viveu isso aí no período de migração, quais foram os primeiros problemas no momento que vocês decidiram, vamos migrar? Qual foi a primeira decisão importante que você teve que tomar em relação a essa migração? Foi alguma coisa assim que você conseguiu migrar muitos serviços ao mesmo tempo, ou foi uma coisa mais lenta? Como que foi esse processo? Então, eu particularmente sou uma pessoa, digo até um pouco assim, até corajosa por tudo que eu fiz, porque eu não fiz um planejamento totalmente bem modelado, entendeu? Até porque as nossas aplicações legadas, por mais que sejam aplicações WebForms e MVC, elas cresceram de uma forma muito rápida e a gente acabou perdendo um pouco do controle da escalabilidade dela. Então, assim, eu não conseguia mensurar exatamente quanto que uma aplicação minha ela ia gastar de um serviço de Azure, por exemplo, porque eu tinha banco compartilhado com um sistema e com outro, então ficou um pouco embolado essa parte aí. Aí eu fui na cara e na coragem. Então, assim, primeiro ponto que eu percebi que a gente tinha que se atentar era a parte do storage, né? Então, nossos sistemas eles tinha muita questão de você salvar arquivo em disco local, né? Então a gente teve que se atentar primeiramente a isso. Então a gente teve alguns problemas em relação a isso, né, no primeiro sistema, porque a gente tinha vários pontos de escrita de arquivo. A gente tentou alterar modificar todos esses pontos para storage, né? Só que a gente teve alguns problemas com outras partes dos sistemas que a gente não conseguiu mapear isso de forma eficaz num ponto onde eu subisse toda a aplicação e tivesse rodando 100%. A gente teve alguns problemas aí quando a gente colocou em produção, né? Um outro detalhe que eu tive também, mas aí eu acho que foi uma questão da minha assinatura. Como a gente tem uma assinatura partner, Microsoft Partner Network, a gente automaticamente, eles criam uma assinatura para a gente do Azure, porque a gente tem um crédito, né, grátis. E pelo que eu andei vendo, nossa assinatura não tinha a opção de banco de dados aqui no sul do Brasil. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que hospedar as minhas... Como eu já estava com vários serviços dentro do Azure já, eu tive que colocar todas as minhas aplicações no East US, lá nos Estados Unidos. Eu optei por colocar no East US porque é uma região que, e pelo que eu vejo, assim, é uma das... Não tem problema como em outras regiões. Eu acho que vocês que utilizam o Azure aí, vocês podem falar isso também melhor, né? Sim, geralmente o East US dá bem pouco problema. Eu acho que... Eu não tenho essa informação, mas se não me engano, não tenho certeza. Mas se não me engano foi uma dos primeiros data centers, né?
Inclusive, novos serviços a gente observa, né? Eles surgem primeiro no East US. Então, vamos pegar aí o AKS. O AKS, recentemente, né, a gente está fazendo esse podcast durante o mês de junho, mas assim, recentemente foi anunciado, né, a disponibilidade do AKS, né, o Azure Kubernetes Service aqui na região sul do Brasil, né, South Brazil, né? Mas a questão é, se surge um novo serviço, muita gente já deve ter observado, e realmente é isso, a primeira região em que um serviço costuma ser disponibilizado é justamente East US, né? East US e Central US também. Geralmente saem nelas primeiros. A prova que o East US é fera também, que tem o East US 1 e 2, né? Exatamente. Então o que a gente teve que fazer? Eu tive que colocar os sistemas e base, claro, na mesma localidade, para a gente não ter problema em relação a isso. Eu até cheguei a fazer um teste com muita inocência em tentar colocar um banco numa região e o sistema em outro, mas aí eu tive um problema enorme aí de latência. Então eu coloquei tudo na mesma região e aí rodou 100%. Por mais que a gente esteja utilizando o sistema aqui no Brasil, mas a latência é baixa, porque a gente não utiliza de tanto artefato assim, como é sistema corporativo, não precisa de CDN, desse tipo de coisa, né? Então o sistema estando lá, junto com o banco de dados lá na mesma região, para a gente já é suficiente, roda 100%, muito rápido. E um outro detalhe que a gente teve aí para a gente resolver essa questão foi a questão dos sistemas que rodam em background. Aí foi outro problema. Por quê? Poxa, já coloquei todos os nossos serviços, nossos aplicativos em web app, migramos as escritas dos arquivos de leitura para storage, colocamos os bancos de dados no SQL, no pool de banco de dados do Azure, né? Depois eu vou falar disso. E agora a gente tem os robôs. O que a gente vai fazer com isso? Como a gente trabalha com sistema de reserva, a gente tem robô que fica rodando todo dia para poder verificar se tem reserva que é para cancelar, né? Como a gente trabalha com locação, por exemplo, tem gente que aluga um carro e ele não paga. Só que ele não paga, mas também ele não cancela a reserva. Eu não posso deixar essa reserva ativa, porque senão eu comprometo a frota lá na localidade, né? Então eu preciso cancelar essa reserva. Então a gente tem um prazo para o pessoal cancelar. Então esses sistemas, a maioria era feito em Windows Form, Console Application, coisa do tipo. E aí o que a gente teve que fazer? Aí a gente não teve como fugir. Tivemos que subir uma máquina virtual e aí aos poucos migrar tudo isso para Azure Functions. E aí qual foi a estratégia que a gente utilizou? Poxa, eu não vou escrever todas essas functions do zero de novo. Então a gente compartilhou só a camada que faz todo esse processo e aí utilizou o functions como se fosse um front, aplica uma camada principal, utilizando um timer trigger. E aí a gente foi fazendo isso aos poucos. Então eu coloquei um projetinho de function na minha solução, chamando as minhas DLLs que faz todo esse processo aí em background, né? E aí a gente conseguiu fazer essa migração também desses sistemas aí que faz esses cancelamentos diários utilizando o Azure Functions. E basicamente foi esse o processo que a gente teve. Uma outra coisa bacana que a gente conseguiu migrar e que ficou bem legal foi a parte de banco de dados também. Antigamente a gente utilizava uma instância para todas as nossas bases. Daí o que a gente fez? A gente migrou para o pool de banco de dados do Azure, né? Então muitas das nossas bases elas não precisam de processamento o tempo inteiro. Uma base uma hora precisa, a outra às vezes não precisa. E a gente conseguiu resolver isso com um pool de banco de dados, ou seja, ele consegue fazer esse balanceamento de carga em todas as nossas bases. Curiosidade, as bases de vocês, eu acho que vocês devem ter criado servidores, né? É um servidor lógico na prática,
mas dá para você deixar atreladas as bases de dados, né, bases SQL, por exemplo, né? E o que é legal desse modelo? Dá para você, a parte de permissionamento, de credenciais de acesso, usuários e acesso aos bancos, dá para você definir nesse servidor que seria lógico, não é um servidor físico que você está lá manipulando, mas daí assim, você criou, sei lá, o acesso do usuário Milton. Esse usuário Milton, se você tem 10 bases de dados vinculadas a esse servidor, dá para você falar, olha, eu quero que ele tenha acesso a tais bases de dados. Exatamente, a gente faz isso lá hoje, porque todo ano a gente tem, por política da empresa padrão, a gente contrata estagiários, então a gente tem que fazer esse controle de acesso aí dessa forma, né? A gente manipula tudo no servidor lógico e aí a gente vai replicando para as bases que a gente precisa dar acesso para eles. Bacana. Ponto assim que seria interessante falar, não tanto voltado aos recursos da nuvem, mas assim, em relação ao código legado que vocês tinham. Você comentou muito de Web Forms, de questão de ter console application, Windows Forms e tudo mais. De tudo isso aí, qual que foi o esforço e se precisou reescrever algum código por causa da migração para a nuvem? A migração em si te obrigou a reescrever alguma coisa? Então, hoje a gente tem um sistema Web Forms, dois na verdade, um bem grande, um pequeno, e uns 5 ou 6 em MVC, uns 7 MVC. Eu acho que a gente reaproveitou 95% do código, 5% a gente teve que reescrever. Tive que reescrever essas camadas de entrada do Azure Functions para poder chamar as DLLs para poder fazer esse processo em background, tá? Então eu tive que basicamente criar um projeto de Azure Functions, instanciar, compartilhar minha DLL e instanciar e fazer a chamada, só isso. Outro ponto que eu tive que reescrever, a parte da escrita e leitura de arquivos, tá? A gente tinha, não é tudo centralizado, mas a gente tentou organizar no início do desenvolvimento de uma forma onde eu deixava um ponto só de escrita e leitura, mas a gente teve que alterar em outros lugares também, que a gente acabou vacilando e deixou passar isso, né? A gente teve que mexer aí. E um outro ponto que eu lembrei agora que a gente teve que mexer foi a parte de geração de PDF. Ou seja, os nossos sistemas eles geram PDF. E aí o que acontece? O Web App, por natureza, ele não deixa a gente utilizar uma biblioteca de terceiro, se eu não me engano, chama HiPDF, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora o nome. E ele dá um problema de segurança na hora de gerar o PDF. Talvez ele precise acessar uma camada lá do sistema, onde o Web App não dá essa opção. Daí o que a gente teve que fazer? Tive que contratar um serviço de terceiro que gera PDF, uma API, né? Um fornecedor que serve uma API. Eu passo um arquivo HTML e ele me devolve um binário com aquele PDF. Então, assim, eu digo que de 100% assim, dos nossos códigos, eu tive que reescrever somente 5%. Vai, no máximo 10%, assim, não foi algo que, tipo... que foi custoso, não. Foi bem tranquilo mesmo. E a gente tem aplicação em Web Forms, né? Que é um legado, né? Tipo, pra gente... A gente já trabalha com essa ferramenta, já vai fazer uns 11 anos, né? E a gente conseguiu migrar ele para um Web Forms tranquilamente. Legal. Para quem não conhece o Web Forms, né? Só dando um overview aí pro pessoal. Vamos dizer assim, é o antecessor do MVC, vamos dizer assim, né? O pessoal, quando surgiu a web com mais força, estava migrando do desktop para a web, aderiu muito ao Web Forms pela forma que a Microsoft criou o Web Forms, né? Para quem já teve contato, você tem uma facilidade de criar controles, arrastando eles na tela e criando eventos atrelados a esses controles de uma forma bem fácil. Aí depois veio o MVC, né, que o Milton comentou que eles também têm, que seria a evolução do Web Forms. E agora a gente tem a parte de ASP.NET Core e tudo mais, que eu acredito que vocês têm aplicações lá escritas com ASP.NET Core já, né, Milton? Sim, a gente tem.
Voltando um pouco ao WebForms, o WebForms ele remete muito ao Windows Form, né? Para quem trabalha com Windows Form, para ir para o WebForms, eu acho que eles fizeram até isso de forma estratégica, para você ter aquela parte de controles dos eventos e tudo mais. Então, quem trabalhou com Windows Form, o WebForms é bem parecido, né? Assim, a forma de se trabalhar em relação àqueles os componentes, os botões, as grids, etc. Isso aí. Outro detalhe que seria interessante falar é do cenário on-premise que vocês tinham para o cenário nuvem hoje. No que se tornou muito mais fácil você estar na nuvem, além de, óbvio, não ter a estrutura física para manter e tudo mais. Mas assim, qual é a demanda do dia a dia que você vê que, estando na nuvem, facilitou muito o teu trabalho? Então, o primeiro ponto é o seguinte. O sistema principal, ele basicamente ele tem muita utilização de banco de dados, ele roda com muita procedure, ele tem muita regra de negócio dentro do banco, e a gente tem um problema com o nosso fornecedor de cloud, onde a gente tinha dava muito gargalo no banco, e a gente tinha que pedir para o pessoal lá ou reiniciar, ou ver o que estava acontecendo, não só no banco de dados, como também no IIS, né? E isso levava um tempo, não era na hora que a gente queria que a gente abriu o chamado. Então a gente tinha um problema em relação a isso, porque a gente ficava 1 hora com o sistema parado, a gente estava 1 hora sem vender, né? A gente já teve, inclusive, uma questão de ficar 1 dia fora do ar. Só que aí não foi questão de IIS ou banco. Teve um problema no data center que não estava conseguindo se comunicar com o web service da Hertz lá nos Estados Unidos. A gente ficou um dia com o sistema parado. E o que acontece? A gente perde um pouco do controle, né? Porque a gente não tem acesso ali a tudo. Pô, eu não sei mexer com infra, mas eu sei dar um restart no IIS, né? Você dá um restart no banco, fazer algum procedimento ali de urgência para poder fazer o sistema voltar, né? Eu não sei mexer ali em outras ferramentas, né? Que aí já vai para um cara de infra, um DBA, mas procedimentos de emergência, tudo bem. Então, um dos benefícios foi esse, a gente teve maior controle sobre as nossas aplicações em relação a esse tipo de procedimento. Então, assim, qualquer probleminha que a gente tem hoje, e é pouco que a gente tem, tá? Hoje, por exemplo, a gente não tem gargalo mais no banco de dados. Ele segura numa boa. Raramente acontece alguma coisa, a gente precisa dar Eu acho que no banco de dados, na verdade, a gente nunca precisou fazer isso. Talvez no web app a gente já teve algumas vezes que a gente teve que reiniciar o serviço. Mas a gente não chegou a analisar a fundo ainda o que realmente está causando todo aquele problema. Mas a gente chega lá no web app, a gente tem lá o botão de start, restart, stop, ou simplesmente eu posso criar um outro recurso em menos de 2 minutos. Simplesmente, de forma muito rápida. Acho que até vale a pena comentar, né? Você falou do Azure Web App, né, Milton? E tem algumas coisas que são bem fáceis aí que agilizam o próprio trabalho da infra, né? Por default já tem HTTPS. Mesmo assim, a parte assim de fazer um procedimento um pouco mais chato, que seria geralmente de uma pessoa de infra, né? Ele tem o Kudo, né? Que é um utilitário de gerenciamento que já vem habilitado, né? Então dá para, mesmo para um dev, às vezes para você ver um trace, algo que está acontecendo, algum problema que está ocorrendo com o seu web app, facilita bastante a vida, né? Exatamente, a gente utiliza o Kudo o tempo inteiro, a gente está sempre utilizando o Kudo para poder verificar se faltou algum arquivo na hora de publicar, coisa do tipo, né? Então, assim, é uma outra ferramenta que auxilia a gente bastante no dia a dia. E um outro ponto que ajuda bastante é a questão de criar ambiente de teste. Eu estava até comentando com o pessoal hoje. Hoje, por exemplo, como que a gente faz para poder subir um ambiente para poder testar?
O desenvolvedor terminou uma feature branch, ele simplesmente vai lá no Visual Studio, manda dar um publish, automaticamente a gente já provisiona um ambiente totalmente zerado no web app e dá o link pro nossa área, nosso departamento lá que solicitou aquela demanda testar. O que a gente está fazendo agora? A gente já fez, na verdade, todo o nosso processo de continuous integration e continuous deployment, ele é todo automatizado, tá? Então, o desenvolvedor ele fez a feature, fez o commit, automaticamente a build roda, já faz todo o procedimento, já manda para ambiente de pré-prod se o pull request for aprovado, né? Mas antes desse processo todo acontecer, o que a gente faz? Quando o desenvolvedor termina a branch dele, ele deu um commit naquela branch, o que a gente faz? A gente manda rodar uma build daquela branch, automaticamente a gente aprovisiona um ambiente pelo próprio Azure DevOps zerado, um web app zerado, somente com aquela funcionalidade que ele fez. E aí a gente faz toda a parte de infraestrutura como código dentro do próprio Azure DevOps, utilizando o Azure Resource Manager, e aí a gente cria lá uma URL, então a URL fica, por exemplo, o nome da branch.azurewebsites.net, a gente pega aquela URL, o próprio sistema já manda um e-mail pra gente e a pessoa já testa aquilo, dando ok, aí o desenvolvedor faz o pull request para master e aí entra na esteira de publicação em ambiente produtivo. Isso aí, em questão de em menos de 1 minuto, tudo isso acontece com um único commit. Então, assim, o provisionamento de ambiente de testes hoje pra gente ficou muito mais prático, muito mais rápido, né? E muito mais fácil para poder entregar aquele produto para o pessoal testar, entendeu? Não fica criando aquele gargalo, aquela fila, não, eu tô esperando eu testar aquilo porque aquele ambiente ainda tá parado e tudo mais. Então ficou tudo mais prático agora. O desenvolvimento fica muito mais fluido, né? Exatamente, fica muito mais fluido. Bom, Milton, e a respeito de custos, houve uma economia significativa para a Hertz quando vocês começaram a fazer essa migração toda dos seus aplicativos para a nuvem? Sim, esse foi um outro ponto também que foi muito interessante para a gente. Eu digo que na época, quando a gente fez essa migração, a gente só tinha esses sistemas legados aí. A gente conseguiu reduzir o custo, eu acho que em torno entre 40% e 50%. Então a gente reduziu pela metade o custo que a gente tinha com outro fornecedor. Então esse foi um outro ponto muito importante pra gente. Hoje a gente aumentou um pouco o custo porque a gente, além de todas essas aplicações, temos agora novas aplicações, outros serviços utilizando, mas basicamente foi quase 50% de redução de custo. Nossa, sensacional. Isso em relação ao ambiente que você já tinha, você migrou, você teve 50%. Agora que você está crescendo e está evoluindo, criando novos sistemas, vai aumentar o custo, né? Mas iria aumentar o custo também se você tivesse no ambiente on-premise, né? Isso não ia mudar. Exatamente. E outra, quando eu estava no ambiente on-premise, eu tinha basicamente só 2 máquinas. Eu tinha uma máquina para poder servir todas as minhas aplicações e uma máquina para servir o meu banco de dados. Eram 2 máquinas virtuais somente, né? Ou seja, hoje está tudo mais distribuído as coisas. Tipo, se uma aplicação, por exemplo, caísse, correria o risco de eu perder também acesso às outras aplicações pelo fato de talvez travar o IIS ou coisa do tipo, né? Hoje eu não tenho mais esse problema, né? Então a gente meio que distribuiu todo esse custo aí em recursos dentro do Azure. Sem contar que todos esses ambientes que eu crio hoje para poder fazer teste, eu utilizo na camada free.
Na verdade, os sistemas menores eu utilizo em camada free. Quando o sistema é um pouco maior, eu já deixo uma camada já preparada para isso, uma camada standard para poder receber uma feature nova, onde ela precisa de um pouco mais de recurso. Mas quando é alguma coisa muito simples, uma camada free já é mais do que suficiente para o nosso departamento fazer algum teste, validar ali se a regra de negócio que ele vai verificar tá tudo ok. Até porque ele não vai testar o sistema como um todo, ele vai fazer o teste somente daquela feature que ele solicitou, entendeu? Aqui não é um teste de regressão, no caso, ele vai fazer um teste específico da ferramenta ali que ele tá pedindo, né? E eu acho que um ponto que você tocou que é bem importante, antes você tinha um ambiente limitado em questão de hardware mesmo, 2 máquinas, seja VM ou não, mas você rodava tudo nelas, e agora tendo esses serviços distribuídos, não só o problema de você cair um serviço, você vai ficar só com aquele serviço parado e os outros vão continuar funcionando porque está distribuído. E também se você tiver um cenário aí vai precisar escalar uma aplicação específica, antes você teria que aumentar ou provisionar uma máquina virtual muito mais poderosa para todos os apps que rodavam dentro daquela máquina, sendo que você só ia precisar, às vezes, escalar uma aplicação em específico, né? Exatamente. Um ponto importante que eu não falei aqui para o pessoal ainda é a questão da escalabilidade. A minha escalabilidade hoje, eu estou numa camada, se eu não me engano, eu estou na camada Premium, ela já está mais do que suficiente para todas as nossas aplicações. Eu não cheguei a precisar passar disso. O problema que ainda a gente não chegou a pontuar é a questão da escalabilidade horizontal. A gente ainda utiliza muito estado na aplicação, principalmente em sessão. Isso é um problema para quem trabalha com cloud, com nuvem. Colocar a aplicação que tem estado é complicado, porque você não vai conseguir escalar ela de forma horizontal, você vai ter problema. Então, a gente já chegou a verificar alguns detalhes em relação a isso, como que a gente vai fazer para poder centralizar esse estado. Se a gente vai utilizar um Redis, se vai colocar no SQL, ainda não sei ainda o que a gente vai fazer. Até porque ainda a gente não precisou disso, entendeu? Até foi interessante, né, que você falou dessa questão de estado, de sessão, porque é um ponto também que pesa bastante quando a gente fala de migração de aplicações web para nuvem, né? Porque muitas vezes o pessoal está com uma aplicação legada, ela não foi projetada da melhor maneira, está usando cache em memória, por exemplo, e o pessoal vai migrar para a nuvem e acha assim, beleza, a gente está na nuvem, vai ficar fácil escalar a aplicação. Para você escalar a aplicação, tem uma série de questões aí de arquitetura que você precisa levar em conta, justamente para você não quebrar a cara nesse processo, né? Exatamente, isso é um ponto aí muito importante, precisa ser levado em consideração caso a sua aplicação ela tenha este formato. A gente, no nosso sistema, como o nosso sistema ele é totalmente baseado em web service, eu não posso fazer cache de muita informação, porque senão eu posso perder. Eu não sei, por exemplo, qual momento vai mudar o valor de uma diária de um carro. Isso aí vem no web service, eu não consigo cachear isso. Eu não sei se vai mudar daqui um segundo, daqui uma hora. Então, por padrão, a nossa aplicação ela não tem cache, mas ela tem a parte de estado. E é interessante falar, até para quem nunca teve contato com isso, e a gente acabou comentando de escalabilidade horizontal e vertical. A vertical seria, né, para quem não sabe, a vertical você aumenta o poder da infra na mesma máquina, vamos dizer assim, né, mantendo o mesmo hardware rodando aquela aplicação. E você escalando horizontalmente, você provisiona outros hardwares para rodar a tua aplicação em paralelo, vamos dizer assim. E qual que é o problema de você manter estado em memória, onde provavelmente é o caso do Milton aí, utilizando o Session, né? É que a Session ela acaba sendo gravada na memória do hardware, do servidor, enfim,
que você tá rodando a tua aplicação. No momento que você escala isso horizontalmente e você vai subir outro hardware ao lado desse primeiro que tem a seção persistida em memória, guardada em memória, você acaba nessa segunda máquina não tendo o valor daquele estado. E se a tua aplicação depender disso, então você acaba tendo uma quebra no código, uma exception, alguma coisa assim do gênero. Fazendo uma analogia, seria o cache em memória e o cache distribuído, né? Você ter, fazendo uma analogia direta, seria a mesma coisa. Você tem o cache em memória, ele vai estar naquela máquina sua lá. Se você tiver distribuído, todo mundo olha para o cache e se resolve o problema. Exatamente. Fora todos esses serviços que a gente tem aí legados, a gente também agora está construindo algumas aplicações novas e a gente está utilizando bastante recurso do Azure. Então a gente está desenvolvendo a aplicação meio que voltado para cloud. Então a gente utiliza bastante Web App. Agora a gente está começando a utilizar Redis também, Azure Service Bus, Storage, SQL. Estamos pensando em utilizar o Cosmos, mas ainda a gente não chegou ainda numa conclusão se vai utilizar. A gente está desenvolvendo uma aplicação nova lá, baseada em APIs, né? O Azure API Management também. Então, basicamente, ele não está totalmente dividido em microserviços, mas ele tem uma intenção de caminhar para. Até porque a gente sabe qual o principal serviço hoje que ele é escalável, né? O principal ponto da aplicação que ela precisa ser escalável, e o core da aplicação, que é a parte de CRUD, processos mais simples, a gente deixou tudo numa única API. Então, basicamente, a gente desenvolveu, se eu não me engano, umas 8 APIs que se comunicam entre si para poder entregar tudo para uma nova ferramenta também, que é de locação de carros para um outro público. Porém, a gente está utilizando ao máximo de recursos do Azure. A gente está evitando implementar na mão e tentando abstrair isso tudo para dentro do Azure, para a gente conseguir entregar de forma mais rápida e também não ter que se preocupar com coisas que a gente não é especialista, entendeu? Então, por exemplo, autenticação. Eu estou utilizando ferramenta de terceiro para autenticar. Eu estou utilizando o Azure API Management para poder gerenciar as nossas APIs. Não pelo fato de ser APIs no sentido de microserviços ou serviços distribuídos, mas porque essas minhas APIs elas vão ser disponibilizadas para os nossos clientes. Então eu preciso de um portal onde eu coloque para o meu cliente ter acesso a como chamar essas APIs, abrir uma issue ou coisa do tipo, tá? Então, documentação, exatamente. O API Management a gente não utiliza como que eu posso falar, como um centralizador das APIs para deixar tudo de forma centralizada, mas sim pelo fato de conseguir entregar para o meu cliente um produto. Bom, pessoal, então nesse podcast a gente pôde ver aí um caso real, né, da Hertz Internacional aí fazendo a migração do seu ambiente que antes era utilizando muita VM, utilizando o ambiente on-premise, para utilizar aí serviços da nuvem, principalmente em PaaS, né, e quais foram as vantagens que eles tiveram em relação a custos, a gerenciamento, a escalabilidade, a redução no risco de ter erros nas aplicações, em quebrar a aplicação. Então acho que foi bem importante para mostrar um pouco de um cenário aí na prática, um cenário real que o pessoal teve que fazer essa migração. A gente vai ficando por aqui, lembrando que para você entrar em contato com a gente tem o site devshow.com.br, você pode entrar nessa publicação do podcast, dar o seu feedback na postagem. Não esqueça, a gente também está no iTunes, no Spotify e em qualquer app
que você utiliza aí para ouvir os seus podcasts, você pode nos encontrar digitando lá DevShow. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta no próximo episódio. Valeu! Falou, pessoal. Um abraço. Até o próximo. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.